Olá, bem-vindos ao audiobook da IP Agro Nutrição Animal. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre suplementação no período das águas. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Suplementação no período das águas. Como potencializar o ganho de peso dos animais? A pecuária vem passando por uma transformação muito grande, repetindo o cenário que a agricultura percorreu há alguns anos, com a adoção de inovações tecnológicas que propiciaram um aumento da produtividade e eficiência. Um dos pilares dessa tecnificação é a suplementação, seguida da adequação dos programas sanitários, do melhoramento genético do rebanho bovino e do investimento em instalações e infraestrutura. Portanto, a tendência é que esse avanço se intensifique cada vez mais. E com isso ganhará quem conseguir tecnificar sua fazenda mais cedo. Pensando em uma meta de ganho de peso anual, o pecuarista consegue chegar mais rápido ao objetivo final, aderindo à estratégia de suplementar os animais no período das águas, visto que ele reduzirá a dependência de altos desempenhos nas secas, explica Daniel Menezes, médico veterinário e gerente comercial da IP Agro. Alguns produtores acreditam não haver necessidade de suplementação no período chuvoso. Porém, o que determina isso é saber qual o objetivo do pecuarista. O nível de suplementação vai depender do desempenho esperado para atender algum mercado específico, ou até mesmo atingir uma meta de produtividade. A IP Agro tem diversos produtos para atender as necessidades do pecuarista, conforme o objetivo de cada um. Rodrigo Junqueira. Durante o período das águas, é importante suplementar os animais para melhorar a produtividade e o cenário da pecuária como um todo. O investimento em suplementação nesse período pode amenizar o esforço para o ganho durante o período de seca. Sabemos que no período das águas, a disponibilidade de pastagem em quantidade e qualidade é superior. E por isso, o esforço para ganho de peso nos animais tende a ser menor, e esse resultado pode ser potencializado ainda mais, oferecendo uma suplementação adequada. Assim, podemos concluir que o ganho adicional que a suplementação traz vai depender de vários fatores, como a produção de forragem naquele período, oferta de água para os animais, taxa de lotação e outros. Qual a categoria tem um melhor desempenho no período chuvoso? É importante ressaltar que, independente da idade e finalidade do animal, a suplementação é essencial na época das águas ou da seca. O que varia é o nível da suplementação, considerando o resultado que o pecuarista pretende alcançar. Todas as categorias necessitam ser suplementadas para expressarem um máximo desempenho. Os níveis de suplementação mudam de acordo com a necessidade de ganho para atender a um objetivo. Um destaque dentre as categorias seria a recria. É uma fase no qual os animais estão em crescimento e respondem bem a uma boa nutrição. É uma categoria que precisa ser acelerada na pecuária leiteira para diminuir o tempo de ociosidade produtiva e na pecuária de corte para aumentar o giro de estoque. Para ter animais de recria de qualidade, precisamos cuidar de suas mães, pois o desenvolvimento do animal se inicia na gestação e parte de sua nutrição vem do aleitamento materno. Considerando que o bezerro é o maior responsável pelo retorno financeiro da atividade, é primordial que as matrizes tenham uma nutrição adequada para reproduzir e gerar bezerros mais pesados. O tecido muscular tem seu maior desenvolvimento após o nascimento, sendo mais tardio em relação aos ossos, predominando até atingir a maturidade, considerado o ponto no qual a massa muscular atinge seu máximo crescimento, seguido do desenvolvimento do tecido adiposo. Com relação à composição química do ganho de peso dos animais, sabe-se que a exigência de ingestão de energia para o crescimento de tecido adiposo é maior que a exigência de ingestão de energia para a deposição de tecido muscular. Neste sentido, a suplementação na terminação também é fundamental, principalmente pensando no mercado de carnes premium, que exige um melhor acabamento de gordura na carcaça. Para isso, é importante fazer um bom planejamento de suplementação do animal, já que a criação de células adiposas tem influência direta com a alimentação, e o processo da suplementação contribui diretamente no resultado de acabamento de carcaça do animal.
Quais desafios o produtor teria na fazenda ao optar por uma suplementação? Existem diversos pontos a serem analisados para definir uma suplementação adequada, porque deve considerar o cenário em que o produtor está, quais são as limitações operacionais da fazenda e o seu objetivo. Portanto, segue alguns pontos que devemos considerar. Estrutura. Para uma suplementação eficaz, é necessário uma instalação adequada ao sistema. Exemplo, coxo coberto para suplementação nas águas. Apesar de parecer uma tarefa simples, ainda há muitas infraestruturas precárias. Mão de obra especializada. É importante ter uma equipe capacitada para ofertar os suplementos de maneira correta, realizar a adaptação dos animais e possíveis adaptações no manejo quando necessário. Acompanhamento. Para a obtenção do resultado esperado, é preciso acompanhar o processo para realizar ajustes caso seja necessário. Quem utiliza suplementação consegue acompanhar o resultado diariamente? Qual a expectativa de ganho diário? Hoje, existem muitos trabalhos científicos que calculam a média de ganho de peso diário decorrente da utilização de suplementação. Vale ressaltar que esses resultados variam com a condição de pastagem, estado fisiológico do animal, etc. Quando o animal sai de uma suplementação mineral sobrepondo a suplementação proteica nas águas, ele terá um ganho de peso diário adicional de aproximadamente 150 gramas. E se sair da suplementação mineral para uma suplementação proteica energética, terá um resultado de 250 gramas adicionais por dia. A suplementação como ferramenta para uma pecuária de ciclo curto. A pecuária está buscando cada vez mais acelerar o ganho e o desempenho dos animais. Para isso, a IP Agro possui diversos produtos que podem ser usados para diminuir o ciclo pecuário. Ao utilizar essa suplementação, o criador pode ter uma maior produção no mesmo período em comparação ao criador que não faz o uso dessa técnica. Tendo em vista que o futuro da pecuária tende a ser escalado, quanto mais produção, menor será o custo operacional na fazenda. O aumento do investimento resulta em um animal com mais desempenho. Temos diversos exemplos de linhas premium atualmente, de machos com até 24 meses, pesando mais de 600 quilos, e fêmeas com 24 meses, pesando 550 quilos. E sabemos que esses produtos têm uma valorização no mercado, que acaba compensando o valor do investimento realizado, conta Ricardo Marchetti, zootecnista e comercial da IP Agro. Porém, um ponto muito importante que deve ser considerado no planejamento da suplementação é a categoria animal. Por exemplo, as exigências nutricionais de uma fêmea e um macho, super precoce e precoce, são diferentes. Em seguida, analisar qual o objetivo para cada animal e alinhar a nutrição com a genética e a sanidade. Sem isso, não é possível ter uma pecuária eficiente. Quais os desafios dentro do segmento de leite? Os animais leiteiros possuem fisiologia, estrutura corporal e consumo diferentes dos animais de corte. Por isso, a suplementação também difere na pecuária de corte. O produtor tem a opção de suplementar na época das águas ou não, mas no leite, a suplementação deve ser feita durante todo o ano. Inevitavelmente, quando se fala em suplementação, o principal planejamento deve ser na oferta de alimentos que já fazem parte da base da alimentação de um bovino, como volumoso, seja na forma de forragem ou estoque de silagem, feno e outros, para depois entrar com a suplementação. O pecuarista precisa entender que todos os segmentos possuem momentos de baixa e alta de mercado, mas uma estratégia bem feita evita impactos inesperados. Assim, planejar toda a cadeia produtiva é importante para otimizar os recursos. Esse é um dos principais desafios do pecuarista de leite. O segundo desafio está relacionado ao aumento de produção de leite das vacas. Esse processo envolve ciclos, como emprenhar, parir, iniciar o ciclo de lactação e passar por um período de descanso. Dessa forma, as novilhas que ficam ociosas dentro da fazenda trazem prejuízo. São nesses casos que a nutrição entra, para dar todo o suporte e preparar essa fêmea, que deverá entrar no ciclo reprodutivo quanto antes e, consequentemente, produzir leite, tornando a fazenda mais rentável.
A reprodução é um ponto de extrema atenção por parte do pecuarista ou da equipe veterinária da fazenda, explica Rodrigo Junqueira. É correto afirmar que há melhor aproveitamento de pastagem em animais suplementados? Essa aceleração de aproveitamento e nível de suplementação é mais evidente no período da seca. Ou seja, quanto mais suplemento, maior o aproveitamento da forragem pelos animais. Isso porque no período das águas, as pastagens possuem menor teor de fibra, são mais digestíveis e a quantidade de proteína geralmente consegue suprir as exigências nutricionais de manutenção dos animais. O fator limitante geralmente é a energia. Onde a IP Agro está situada dentro das linhas de produto? Qual o diferencial dos produtos? A IP Agro tem um portfólio completo com suplementos minerais, produtos para bezerros, matrizes, animais em recria, produtos para a fase de terminação, ração total e núcleos para a formação de cada suplemento. A suplementação funciona como uma escada de adoção de tecnologias, que varia de acordo com o objetivo final do pecuarista. Para isso, é importante fazer um balanceamento de proteína e energia, para um correto funcionamento do metabolismo digestivo do animal e, posteriormente, avaliar a necessidade do animal de macro e microminerais. Logo em seguida, vem a inclusão dos aditivos, vitaminas, prebióticos e probióticos. O mais importante é começar do básico e evoluir dentro do objetivo final. Mas lembrando que, conforme o pecuarista sobe essa escada de adoção de tecnologias de nutrição, a necessidade de investimento em instalações e mão de obra também sobem, ressalta Rodrigo Junqueira, zootecnista e responsável técnico da IP Agro. Um dos diferenciais da IP Agro é acompanhar todo o processo de adoção, desde a escolha do suplemento até a estratégia pensada diretamente na adaptação dos animais e, consequentemente, com o resultado que todo esse processo irá gerar. Outro diferencial da empresa é que todos os produtos são testados e aprovados dentro da fazenda IP, somente depois que são levados ao mercado, oferecendo mais segurança e confiança para o produtor. São de fato produzidos de pecuarista para pecuaristas. De onde vêm as fontes de energia e proteína? Existem diversas fontes de energia e proteína no mercado, mas as principais fontes de energia são o milho, sorgo, milheto e de proteína são o farelo de soja e a torta de algodão. Na IP Agro, todos os suplementos são oriundos de matérias-primas nobres, sempre pensando na qualidade. São utilizados como fonte de energia o milho e como fonte proteica o farelo de soja e a torta de algodão. Utilizar a mesma matéria-prima, apesar da sazonalidade, ao invés de usar subprodutos, faz com que os animais mantenham um padrão de consumo e um bom desempenho. Rodrigo Junqueira. Como a IP Agro recomenda o uso da suplementação? Existe uma adaptação dentro das categorias de suplementação. Cada uma tem suas particularidades, sendo utilizadas para casos diferentes. O animal sempre come de acordo com o peso dele. Mineral, 20 a 30 gramas por 100 kg de peso vivo. Proteicos, 0,8 a 1 grama por quilo de peso vivo. Proteicos energéticos, 2 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Ração dieta total, 0,7 a 2% do peso vivo. Vale ressaltar que alguns ingredientes limitam o consumo, como o sal comum, a ureia e alguns aditivos. Outros estimulam o consumo, como o milho. Como podemos potencializar a prenhez no início da estação de monta com uma suplementação eficiente? Existe uma correlação positiva entre a condição do score corporal da vaca e em relação à concepção do bezerro no cedo. O animal que nasce no início da estação de parição é melhor se comparados aos bezerros nascidos no tarde, nascidos no final da estação. Uma suplementação nutricional estratégica, com ganhos no período das águas, e manutenção de peso com ganhos moderados no período da seca, em conjunto com planejamento reprodutivo, tende a aumentar a taxa de prenhez no começo da estação de monta. O resultado é o nascimento de bezerros mais pesados e lucrativos. Para emprenhar, as fêmeas precisam de uma boa condição corporal e um balanço energético positivo, ou seja, as calorias ingeridas superam as calorias gastas na mantença das vacas que estão ganhando peso.
Assim, a suplementação é válida para as vacas que não estão com o score corporal desejável e precisam atingir um determinado peso para uma concepção. De acordo com Junqueira, para que isso aconteça, é importante programar o período em que o criador irá conceber as suas vacas. A partir daí, pode-se iniciar o cronograma de suplementação, com níveis diferentes dependendo do score corporal das vacas. Suplementação nas águas. A suplementação é de extrema importância, independente da época do ano. O que pode variar é o nível de suplementação para as categorias animais que possuem na propriedade. Com um bom planejamento, o retorno sobre o investimento em suplementação é garantido. Chegamos ao fim desse audiobook. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.